Como respeitar sua família. Sendo educado. Diga, por favor, e muito obrigado. Ninguém gosta quando uma pessoa pede algo sem ser gentil. Em uma situação familiar, é fácil se esquecer disso e deixar as delicadezas de lado. Sempre tente lembrar-se de dizer, por favor, obrigado, e, me desculpe, quando for apropriado. Até mesmo com os membros da família. Observe seu tom de voz. Esse passo tem tudo a ver com dizer por favor e obrigado. Afinal, ninguém gosta de receber ordens. É importante prestar atenção ao tom de voz que usa para falar com a sua família. Por exemplo, em vez de usar um tom rude para pedir algo, como, pega um suco para mim. Aspas. Você pode dizer, você poderia servir um pouco de suco para mim. Por favor? Aspas. Seja responsável por sua própria bagunça. Uma maneira de ser respeitoso e educado é organizar a bagunça. Se você deixar coisas sujas para os outros limparem, tal atitude demonstra que você não respeita o tempo da pessoa. Coloque os brinquedos e objetos no lugar e ponha as roupas sujas no cesto. Seque o banheiro após o banho e compartilhe as tarefas da casa. Aprendendo a discordar. Fale sobre os seus sentimentos em vez de colocar a culpa em outra pessoa. Isso é, use eu quando estiver discordando de algo e não você. Se estiver irritado com a sua irmã, pois ela sempre enrola para sair do banheiro. Fale sobre os seus sentimentos em vez de colocar a culpa nela. Por exemplo, é possível dizer algo como: eu me sinto desrespeitado quando não tenho tempo suficiente no banheiro para me aprontar. Não consigo me preparar para o meu dia. Falar eu ajuda a suavizar o tom. A outra pessoa pode entender porque você está chateado sem a necessidade de apontar um culpado, o que poderia deixá-la na defensiva. Respire fundo. Todo mundo fica de cabeça quente quando se sente aborrecido. O problema é que assim não se pensa com muita clareza e é possível dizer coisas das quais vai se arrepender mais tarde. Ao sentir-se dominado pelas emoções, peça um tempo para se acalmar. Tente se concentrar na respiração e saia do ambiente por alguns minutos ou comece a contar até se sentir mais calmo. Não fuja do assunto. Não reviva brigas do passado nem traga à tona algo errado que a pessoa disse ou fez. Tal atitude serve apenas para intensificar as emoções e não ajuda na discussão do momento. Ouça o que a outra pessoa tem a dizer. Em uma discussão, obviamente a tendência é apenas querer expor o seu ponto de vista por achar que você está certo. No entanto, é preciso dedicar um tempo para escutar de verdade o que o outro tem a dizer. Mesmo que decida manter o seu ponto de vista. Demonstre respeito pela pessoa dando a ela credibilidade e espaço para se expor. Escutar de verdade significa considerar o que a outra pessoa tem a dizer. Não fique apenas juntando argumentos contra ela. Não grite. Gritar pode assustar as crianças e ensina-las a gritar também em vez de conversar sobre o que as incomoda. Da mesma forma, quando você grita com um adulto, a situação é assustadora e faz com que a pessoa se feche e não seja capaz de ouvir o que tem a dizer. Disponha-se a mudar de ideia. Seja você o pai, cônjuge, filho ou irmão. Algumas vezes o outro está com a razão.
Isso quer dizer que é preciso se dispor a mudar os pensamentos ao perceber que está errado. É preciso estar disposto a admitir que cometeu um engano. Certas vezes, você pode estar errado e precisa se desculpar. Por exemplo, é possível dizer: eu admito que estava errado. Peço desculpas sinceras pelo erro que cometi. Demonstrando afeto. Esteja presente nas conversas. Ouça de verdade o que a outra pessoa está falando. Uma maneira de demonstrar fisicamente que está ouvindo é parar tudo o que se está fazendo e olhá-la nos olhos. Deixe-a falar e não a interrompa até que ela termine. Passem um tempo juntos. Uma maneira de demonstrar que valoriza o outro é dar a ele o presente da sua companhia. Assistam a um filme juntos. Preparem o jantar ou saiam para um lugar especial. Não importa muito o que vocês decidirem fazer desde que ambos aproveitem esse tempo para curtir a companhia um do outro. Dê apoio aos interesses dos seus familiares. Todo mundo precisa de algum tipo de hobby ou válvula de escape e cada membro da família costuma ter o seu. Pergunte as novidades dos hobbies e atividades dos seus familiares com frequência e vá aos eventos importantes se possível, como apresentações de dança ou partidas de futebol. Ofereça consolo quando alguém estiver triste. Ao perceber que um familiar está chateado, tente confortá-lo. Uma coisa que você pode fazer é apenas escutar o que está incomodando o outro e tentar ajudar no que for possível. Respeitando os seus filhos. Aprenda as linguagens do amor dos seus familiares. Linguagem do amor é o termo que Gary Chapman usa para descrever a maneira como as pessoas sentem o amor. Cada um precisa de diferentes tipos de ações para sentir o amor de outra pessoa. É possível usar o site 5lovelanguages.com em inglês para fazer um teste e descobrir qual é a linguagem do amor de cada familiar. Conhecer a linguagem do amor de cada um ajuda a expressar melhor o sentimento para aquela pessoa. Por exemplo, uma das linguagens do amor é conhecida como palavras de afirmação. Ou seja, a pessoa precisa de estímulos verbais para se sentir amada. Outra delas é atos de ajuda, que é quando a pessoa se sente amada quando o outro faz algo por ela. A terceira é receber presentes, pois eles fazem esse tipo de pessoa se sentir amada. A quarta é tempo de qualidade, ou seja, passar um tempo juntos faz a pessoa se sentir amada. A última é contato físico, na qual se expressa o amor por meio de abraços, beijos e toques afetuosos. Ofereça motivação para os seus filhos. As crianças ainda estão aprendendo a ser educadas e pedir coisas de modo respeitoso. Portanto, quando o seu filho agir dessa maneira, não deixe de estimular tal comportamento. Tente ser específico ao elogiar. Por exemplo, quando a criança pedir com educação para sair da mesa em vez de simplesmente deixar o local, é possível dizer: obrigado por pedir com educação e usar boas maneiras. Além disso, lembre-se de oferecer estímulo pelo esforço que seus filhos fazem, não só pelo resultado. Por exemplo, não tem problema se eles ganharam ou perderam a partida de tênis. É possível dizer que está orgulhoso pelo trabalho duro. Respeite a privacidade. O seu filho deve começar a impor os próprios limites a respeito da privacidade. Como essa é a maneira que ele tem de afirmar a própria independência.
É preciso tentar respeitá-lo sempre que possível, com poucas advertências. Por exemplo, se a criança ainda for bem nova, você pode ter que ir ao banheiro enquanto ela estiver tomando banho. Mas pode fazer outra coisa para que ela não sinta que é o foco da sua atenção. Lembre-a de que às vezes você ou o pediatra podem precisar examinar o corpo dela para ver se ela está saudável. Muitas crianças começam a querer mais privacidade na fase escolar. No entanto, se o seu filho parecer muito envergonhado em relação ao próprio corpo, é melhor ver se está tudo bem com ele, pois esse pode ser um sinal de abuso sexual. Imponha limites. Os limites são importantes para crianças, pois elas precisam saber até onde podem ir. Os seus filhos podem não ver isso como um sinal de respeito no começo, mas os limites os ajudam a crescer e se tornar adultos positivos e cooperativos. Planeje com antecedência e converse sobre os limites com a criança de maneira clara. Ou seja, é preciso saber antes qual regra você pretende impor antes de colocá-la em prática, e a criança precisa saber que não tem espaço para negociação. Por exemplo, use uma frase afirmativa no lugar de uma pergunta. Por favor, limpe o quarto antes de sair? E não, você pode limpar o quarto antes de sair. Por favor? Aspas. Isso não significa que é preciso usar um tom de voz duro. Na verdade, é melhor ser neutro para não assustar os seus filhos. Não tenha receio de usar o humor para incentivar a cooperação. As crianças adoram vozes engraçadas e piadas. Então tente fazer uma dancinha animada quando você quiser que o seu filho coma ou faça a escova de dentes falar com ele. Aprenda e ensine estratégias de superação. Quando as coisas não saem como você quer, é preciso aprender a lidar com a situação sem gritar. Por exemplo, você pode empregar técnicas de relaxamento, como ouvir um áudio de meditação. Outra opção é usar uma maneira criativa de se expressar, como desenhar, pintar ou colorir. No caso das crianças, você também pode ajudá-las a lidar com os sentimentos. Uma maneira de fazer isso é usar recursos visuais, como figuras impressas com emoções diferentes. Peça para o seu filho apontar para a expressão que ele está sentindo e pergunte como a situação dele se relaciona à figura. É possível fazer perguntas como: o que você está sentindo agora? Você consegue apontar para a figura que mostra o que você está sentindo? O que fez você ficar assim? Aspas.